Olá! Hoje a gente vai falar sobre o sistema de coordenadas polares. Dado um ponto no plano, a maneira mais famosa de representar esse ponto em sistemas de coordenadas é o que a gente chama de sistema de coordenadas cartesianas, ou sistema de coordenadas retangulares. Vamos lembrar como é isso. Então, dado esse ponto, a gente olha para essas projeções x e y, no eixo x e no eixo y, e esse par x e y é o que a gente chama de coordenadas retangulares do ponto xy, né? Então, as coordenadas retangulares do ponto P é o par xy medido dessa forma, certo? À medida que a gente muda o P, esses valores mudam, e dessa maneira a gente tem uma associação. Para cada ponto existe um par, e vice-versa. Para cada par de coordenadas existe um ponto associado. Bom, em algumas situações, é mais interessante representar esse ponto P de uma outra forma. A gente poderia, por exemplo, caracterizar o ponto P da seguinte maneira. A gente olha a distância do ponto P até a origem, que a gente vai chamar de polo nesse contexto. Então, essa distância a gente mede, vamos chamar essa distância de R. E, claro que isso não é suficiente, porque existem vários pontos que estão à distância R. A gente precisa dar mais uma informação. Então, uma informação que caracterizaria o ponto seria olhar para o ângulo formado entre o semi-eixo positivo x maior que zero e esse raio que a gente traçou. Então, se a gente medir esse ângulo no sentido anti-horário, essa é a convenção que a gente coloca, chamar esse ângulo de θ, a gente tem agora um par r-θ. Esse par r-θ é o que a gente chama de coordenadas polares do ponto P. Então, à medida que a gente mexe o ponto P, a gente pode mudar aqui o raio e o θ. Dessa maneira, a gente consegue caracterizar os pontos no plano usando as coordenadas r e θ, ao invés de usar as coordenadas x e y. Uma observação importante é que no sistema de coordenadas polares, cada ponto pode ser representado de infinitas maneiras, porque ao invés de considerar o θ convencional entre 0 e 2π, por exemplo, a gente poderia somar múltiplos de voltas inteiras e obter o ponto representado de uma maneira equivalente, certo? Porque quando eu dou uma volta completa, eu retorno ao mesmo ângulo, então, um ângulo equivalente, claro. Então, dessa maneira, o ponto r-θ, ele pode ser representado por r-θ mais 2π, ou r-θ mais 2kπ, onde k é um inteiro. Ou seja, eu posso somar ao θ um número inteiro de voltas completas. Uma observação importante é que o θ na representação polar também pode ser negativo. Nesse caso, a interpretação é que a gente estaria medindo o ângulo no sentido negativo, que é o sentido horário, certo? Então, o ponto Q, aqui representado em coordenadas polares, é o ponto R menos θ. Além do θ poder assumir valores negativos, a gente também pode permitir que o R assuma valores negativos. Nesse caso, qual seria a interpretação? Vejamos, por exemplo, quando a gente diminui o R até ele chegar em zero, a gente vai chegar no polo. Então, nesse sentido, se o R for negativo, a gente deveria refletir para o lado oposto do polo. E essa é justamente a interpretação de R negativo. Então, quando a gente tem um R negativo, a gente, na verdade, pega o ponto correspondente com R positivo e reflete ele em relação ao polo. Esse é o ponto Q de coordenadas menos R, θ. Certo? E, bom, então, na prática, o que acontece? Ele é a mesma coisa do que pegar o ponto P e aumentar o θ em meia volta, né? Então, nesse caso, o ponto Q é equivalente ao ponto de coordenadas R, θ mais π, né? Porque a gente mantém o R do ponto P e adiciona meia volta ao ângulo, então a gente tem R, θ mais π. É importante a gente saber transitar entre esses dois sistemas de coordenadas. Vejamos como a gente pode fazer isso.
Bom, na figura ao lado é fácil observar dois triângulos retângulos. Então, em relação ao θ, a gente tem o seguinte: o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então é x sobre r, e o seno de θ, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa, é y sobre r. Multiplicando essas duas equações por r dos dois lados, a gente obtém que o x é r cosseno θ e o y é r vezes seno θ. Então, dessa forma, a gente obteve esse par de equações, x igual a r cosseno θ e y igual a r seno θ, e essas são as equações que nos permitem sair das coordenadas polares, né, e chegar nas coordenadas retangulares. Isto é, se a gente conhece r e θ, usando essas fórmulas, a gente obtém as coordenadas retangulares x e y. E na outra direção, como fica? Digamos que a gente conheça as coordenadas retangulares do ponto, como convertê-las em coordenadas polares. Bom, aqui, claro, vale lembrar que a resposta para isso não vai ser única, porque existem infinitas maneiras de representar um ponto através de coordenadas polares. Bom, olhando para a figura ao lado, a gente vê através do teorema de Pitágoras a relação r² igual a x² mais y². Então, dali a gente pode extrair o valor do r. E agora, com respeito ao θ, a gente observa, nesses triângulos retângulos que a gente observa, que a tangente do θ é o cateto oposto sobre adjacente, ou seja, a tangente de θ é y sobre x. Essa relação, mais a informação em qual quadrante o ângulo está, nos permite obter um valor apropriado para o θ. Vamos ver em exemplos como a gente converte um sistema de coordenadas para o outro. Então aqui eu tenho os pontos P e Q, o ponto P está dado em coordenadas polares, e eu quero obter as coordenadas retangulares, e o ponto Q está em coordenadas retangulares e eu quero obter representação em coordenadas polares. Então vejamos, o ponto P, coordenadas polares 4, 3π sobre 4. Então a gente vai usar essas fórmulas que permitem encontrar x e y em função de r e θ. Então, usando essas fórmulas, é simples, vamos lá. Então, o x do ponto P vai ser 4 vezes o cosseno de 3π sobre 4. E o y do ponto P é obtido pela expressão 4 vezes seno de 3π sobre 4. Ok? Bom, o cosseno de 3π sobre 4 é menos raiz de 2 sobre 2. Então, daqui a gente obtém que a coordenada x é menos 2 raiz de 2. E o seno de 3π sobre 4 é raiz de 2 sobre 2. Então, daqui a gente obtém que a coordenada y é 2 raiz de 2. Tá? Então, a gente obteve assim a representação menos 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 para o ponto P. Agora vamos encontrar coordenadas polares para o ponto Q. Então, lembrando que a gente tem essa relação de cartesianas parapolares. Então, vejamos, vamos lidar primeiro com o R. Então, olhando aqui as coordenadas retangulares do ponto Q, a gente obtém então que r² é menos 1 ao quadrado mais menos raiz de 3 ao quadrado. Fazendo a conta, a gente obtém 4. Então, a gente pode tomar r igual a 2. Agora, vamos encontrar o θ. Então, observe que vamos usar a relação tangente de θ igual a y sobre x. Então, no nosso exemplo, a gente tem que y é menos raiz de 3 e x é menos 1. Então, a tangente de θ é raiz de 3. Então, daí, como a gente pode obter o θ? Bom, se a gente aplicar a função arco-tangente, a gente obtém que arco-tangente de raiz de 3 é π sobre 3. Observem que a arco-tangente é uma função cujo contradomínio é o intervalo menos π sobre 2, π sobre 2. Por isso, a arco-tangente retornou aqui o ângulo π sobre 3, que nesse caso é um ângulo que está no primeiro quadrante. Mas reparem que esse não é o ângulo que a gente está procurando. O ângulo que a gente está procurando é um ângulo que está no terceiro quadrante. Então, isso acontece porque existem infinitos, na verdade, ângulos cuja tangente é raiz de 3.
A função arco tangente escolheu algum desses ângulos, né? Escolheu o ângulo π sobre 3. Mas o ângulo que eu estou procurando, na verdade, não é o π sobre 3, é o π sobre 3 mais meia volta, ou seja, é o π sobre 3 mais π, ou seja, é o 4π sobre 3. Então, assim, a gente obteve a representação do ponto Q em coordenadas polares. A gente está representando pelo par 2, 4π sobre 3. Lembrando, essa representação aqui não é única, a gente poderia somar ao ângulo qualquer múltiplo inteiro de volta completa e a gente obteria assim uma representação equivalente. Ou seja, a gente poderia, no lugar de 4π sobre 3, colocar qualquer expressão da forma 4π sobre 3 mais 2kπ, onde k é um número inteiro. E a gente obteria uma representação equivalente para o ponto Q. Uma das vantagens do sistema de coordenadas polares é que esse sistema possibilita representar algumas curvas de uma maneira muito simples. Por exemplo, para representar uma circunferência de raio A, em coordenadas cartesianas, eu preciso escrever a relação x² mais y² igual a A². Agora, em coordenadas polares, basta eu usar a expressão r igual a A. Dessa maneira, os pontos da forma rθ, onde θ é livre e o r é igual a A, eu obterei assim a circunferência de raio A. Se eu quiser representar apenas um arco de circunferência, eu posso colocar uma restrição no θ. Por exemplo, aqui o arco correspondente a r igual a 1 e o θ indo de 0 a π sobre 2 seria esse arco aqui. Se eu mudar aqui o valor do θ, eu posso ter um arco menor. Então, arcos de circunferência são muito bem representados em coordenadas polares. Então, reparem que arcos de circunferência são a situação em que o r está fixado e o θ é livre ou tem um certo intervalo onde ele pode variar. Se a gente considerar a situação contrária agora, em que o θ é fixado e o r pode variar, o que a gente obtém são as semi-retas ou retas, né? No caso, por exemplo, em que o θ é fixo e o r pode variar apenas nos positivos, a gente obtém uma semi-reta, e quando não há restrição para o r, então ele pode assumir valores negativos também, então a gente obtém a reta completa. Além disso, se a gente quiser representar apenas um segmento de reta, a gente pode colocar uma restrição de que o r varie num intervalo limitado, de 0 até um certo R maiúsculo aqui, então a gente estaria representando aqui um segmento de reta. Cada sistema tem a sua utilidade para representar determinadas regiões do plano. Por exemplo, o sistema de coordenadas cartesianas retangulares é o que melhor se presta para representar regiões que são retangulares, onde os lados do retângulo são paralelos aos eixos do sistema, né? Nesse caso, por exemplo, essa região R aqui, ela pode ser representada facilmente usando as coordenadas retangulares da seguinte forma. Então, a região R é o conjunto dos pontos da forma x, y, tais que o x varia entre x1 e x2, né, aqui onde varia o x, e o y varia entre y1 e y2. Então, o análogo a isso, no caso de coordenadas polares, é o seguinte, é o que a gente chama de regiões simples em coordenadas polares, também chamado de retângulo polar, é a região do plano que a gente obtém, essa região aqui em azul, onde a gente vai permitir que o θ varie entre um θ menor e um θ maior, tem um certo intervalo onde o θ varia, e um certo intervalo onde o r varia. Então, essa região ali ela é descrita em coordenadas polares como o conjunto dos pares r e θ, onde o r varia de 1 até 1,5 e o θ vai de π sobre 6 a π sobre 4. Então, saber representar essas regiões em coordenadas polares é algo muito útil, por exemplo, quando a gente vai tratar de integração dupla em coordenadas polares. Outras curvas interessantes de serem consideradas são as curvas em que r é uma função de θ. Então, vejamos como isso funciona. Aqui eu coloquei dois sistemas. No gráfico à esquerda, é um gráfico auxiliar apenas. Nesse gráfico à esquerda, eu tenho
por exemplo, a função r igual a θ, representada no sistema usual, em que eu tenho um eixo para representar o θ e um eixo para representar o r. Nesse caso, então, o gráfico da função r igual a θ seria uma linha reta. Como eu estou considerando apenas o θ positivo, então eu teria só esse pedaço de reta. Então, a gente quer usar essa informação aqui para tentar entender como seria o gráfico da função r igual a θ no sistema de coordenadas polares, certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai marcar pontos aqui que satisfazem a relação r igual a θ. Quando a gente varia o θ, a gente começa do θ igual a zero, o r vai ser zero. E à medida que a gente vai aumentando o θ, significa que a gente vai rodando aqui no sentido positivo, o r vai crescendo junto com o θ. Então, vejamos nessa visualização o que aconteceria. Então, a gente vai aumentando o θ, que a gente está visualizando em verde aqui, e o r em laranja. Eles vão aumentando na mesma velocidade, e a gente obteria, então, essa espiral. Vejamos outro exemplo agora. A função r de θ igual a seno de θ, para o θ variando de 0 até π, ou seja, o θ aqui corresponde a meia volta, certo? Então, esse é o pedaço do gráfico da função seno que vai considerando apenas o domínio que vai de 0 até π, certo? Então, aqui a gente está vendo nesse gráfico auxiliar como o r varia com θ. Então, esse eixo horizontal é o eixo do θ e esse é o eixo do r. Então, esse gráfico é apenas um auxiliar. O nosso interesse mesmo é ver essa representação no sistema em que os eixos representam x e y, e r e θ representam as coordenadas polares do ponto. Então, o que vai acontecer aqui? Quando o θ é zero, o r é zero, e à medida que eu vou avançando no θ, o raio vai crescer até chegar ao seu valor máximo igual a 1 em π sobre 2, e depois começa a decrescer. Vejamos o que acontece nesse caso. Então, reparem que o θ está crescendo, e o raio cresce, agora o raio começa a decrescer e o θ continua crescendo até completar a meia volta, e a gente obtém essa curva que parece ser um círculo. Será que o que a gente obteve é uma circunferência? Vejamos, se a gente multiplicar essa equação aqui dos dois lados por r, o que a gente obtém é r ao quadrado igual a r seno de θ. Agora, reparem que r ao quadrado em coordenadas cartesianas corresponde a x ao quadrado mais y ao quadrado. Já o r seno de θ, em coordenadas cartesianas, corresponde ao y. Então, a gente pode representar isso em coordenadas cartesianas pela equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a y. Passando tudo para um lado da igualdade, a gente obtém isso, e completando quadrados, obtemos que x ao quadrado igual a y menos meio ao quadrado, que é igual a 1/4. Esse 1/4 aqui surgiu do completamento de quadrados. Então, de fato, a gente observa que isso aqui é a equação de uma circunferência com centro no ponto 0, meio, e com raio igual a 1 meio. Vejamos mais um exemplo. Vamos considerar a função r de θ igual a cosseno de 2θ. Então, aqui na esquerda, a gente está vendo o gráfico nas coordenadas usuais, né, em que a gente tem um eixo para o θ e um eixo para o r. Então, o gráfico da função é o gráfico que a gente conhece, da função cosseno de 2θ, e a gente está olhando apenas para o domínio que vai de 0 a 2π. Então, esse é o gráfico da função cosseno de 2θ. Mas não é esse gráfico que a gente está interessado, esse é só um gráfico auxiliar. O que a gente quer é representar aqui no plano x e y os pontos cujas coordenadas polares, r e θ, satisfazem a relação r igual a cosseno de 2θ. Então, vejamos como isso pode ser feito. Então, reparem, por exemplo, que quando θ é zero, aqui nesse gráfico da esquerda, a gente observa que r é igual a 1. Então, isso corresponde a esse ponto que está aqui. Outros pontos que a gente poderia enxergar, né? Quando o θ é π sobre 4, o r é zero, que seria a origem aqui. E nesse caminho do θ igual a zero até π sobre 4, o raio vai diminuindo. Então, aqui a gente vai observar alguma curva que começa aqui do 1 e vai diminuindo até chegar no zero. E depois vai passar para valores negativos de raio. Lembrando que o raio negativo
corresponde a refletir em relação ao polo, né? Como a gente viu em páginas anteriores. Então vamos ver nessa animação como fica o gráfico da curva R igual a cosseno de θ no plano XY. Agora temos R negativo, agora o R é zero, agora ele fica positivo novamente. À medida que o θ varia, a gente está observando o θ em verde e o R em laranja, certo? Então, depois da volta completa, a gente obtém essa figura, e se a gente continuasse variando o θ, agora a gente só observaria uma repetição do mesmo traçado já obtido. Em geral, essas curvas do tipo R de θ igual a cosseno de beta θ são o que a gente chama de rosáceas, né? A gente viu anteriormente o caso beta igual a 2. A gente pode ver o que acontece com outros valores de beta. Bom, o caso beta igual a 0 não é tão interessante, porque cosseno de 0 fica constante igual a 1, então a gente teria aqui a função R igual a 1, por isso a gente obtém aqui um círculo de raio 1, simplesmente. Mas à medida que a gente muda o valor de beta, se a gente considerar beta igual a 1/4, essa é a curva que a gente obtém. E beta igual a meio, beta igual a 0,75, beta igual a 1. E assim sucessivamente, pegando vários valores de beta, a gente observa várias curvas interessantes que podem ser obtidas. Então, vamos visualizar aqui, por exemplo, como essa curva aqui é gerada. Vamos voltar para o início e ver a evolução que gera a curva com beta igual a 1,25. Então, reparem, né, que eu preciso dar várias voltas completas. Nesse caso aqui, eu preciso ir até o 8π, que corresponde a 4 voltas completas, para essa figura ficar pronta, né? A partir daqui, de 4 voltas completas, eu começo a repetir o traçado anteriormente visto. Então, o número de voltas completas que a gente precisa dar no θ para o traçado ficar completa depende do valor que a gente escolhe para o beta. Inclusive, se a gente escolher um valor de beta irracional, então essa figura nunca vai se encaixar, a gente nunca vai começar a repetir o que está acontecendo no gráfico. Vejamos mais um exemplo de uma função agora em que o raio é sempre positivo. Então a gente observa aqui a figura formada, essa figura depois de 2 rotações completas, ela começa a se repetir. Vamos considerar agora o seguinte problema: escrever em coordenadas polares, né, a circunferência de raio A com centro no ponto A0. Isso aqui se refere às coordenadas cartesianas do centro, ou seja, eu quero descrever essa curva em azul através de uma equação do tipo R igual a f de θ, e essa curva em azul é a circunferência de raio A com centro no ponto A0 em coordenadas cartesianas. Então vejamos como a gente pode resolver esse problema. Então a gente quer fazer o seguinte: a gente quer pegar pontos nessa curva azul e descobrir qual a relação entre R e θ para os pontos dessa curva azul. Então vejamos, aqui o que a gente pode fazer é completar um triângulo nessa figura. E ao completar um triângulo, a gente observa o seguinte: esse triângulo que a gente desenhou é um triângulo que está inscrito num semicírculo. Um fato básico da geometria euclidiana é que os triângulos desse tipo sempre são triângulos retângulos, certo? Não importa onde a gente escolher esse ponto ao longo da circunferência aqui, a gente vai obter sempre um triângulo retângulo. Bom, então a gente pode usar agora uma trigonometria básica para achar uma relação entre R e θ. Reparem que a hipotenusa desse triângulo é o diâmetro do círculo, que é 2A. Então, olhando aqui para esse triângulo que tem hipotenusa 2A e um cateto adjacente ao θ igual a R, a gente obtém a relação que cosseno de θ igual a R sobre 2A. Bom, dali sai então que o R é 2A vezes cosseno de θ. Aqui, se a gente considerar os θs indo de 0 até π sobre 2, a gente consegue descrever todos os pontos que estão aqui nessa semicircunferência da parte de cima, e se a gente quiser descrever os pontos que estão na parte de baixo, a gente poderia, por exemplo, considerar o θ negativo. Então, quando θ varia de menos π sobre 2 até π sobre 2, a gente descreve
completamente essa circunferência azul pela relação R igual a 2A cosseno de θ. Vejamos agora uma outra maneira de resolver esse problema, uma solução alternativa um pouco mais algébrica. A gente poderia começar pela equação dessa circunferência em coordenadas cartesianas, que é essa aqui. Coordenadas cartesianas é x menos a ao quadrado mais y ao quadrado igual a ao quadrado. E agora a gente vai converter isso para coordenadas polares. De que forma? Bom, a gente lembra que x é igual a r cosseno θ e y é igual a r seno θ. Então, se a gente substitui essas expressões na equação verde, a gente obtém o seguinte: r cosseno θ menos a ao quadrado mais r seno θ ao quadrado igual a ao quadrado. Desenvolvendo esses quadrados aí, a gente obtém a seguinte expressão. E reparem que aqui a gente tem dos dois lados da igualdade o a ao quadrado, então a gente pode cancelar. E além disso, a gente consegue colocar em evidência aqui o r ao quadrado que aparece aqui e aqui. Colocando o r ao quadrado em evidência, ele vai estar multiplicando cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado. E esse a ao quadrado aqui a gente cortou, e esse outro termo a gente passa para o outro lado da igualdade, por exemplo. Aqui, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, pela relação fundamental da trigonometria, né, isso vale 1. Então, a gente obtém que r ao quadrado é igual a 2ar cosseno de θ. E agora, dividindo por r, a gente obtém a relação anterior novamente. Bom, desenhar curvas em coordenadas polares na mão é algo muito difícil de ser feito. Então, eu quero mostrar para vocês como isso pode ser feito em um aplicativo gráfico. Então, é dessa forma que eu fiz as representações que eu mostrei para vocês anteriormente. Então, geralmente, as calculadoras gráficas têm uma função para a representação de curvas paramétricas, que são curvas do tipo em que x é uma certa função de t, y é uma certa função de t, e a gente determina o intervalo onde o t varia. Então, se a gente tem essa função numa calculadora gráfica, então a gente pode usar isso para representar funções em coordenadas polares. De que forma? Basta a gente escrever x igual a f de θ, porque representa o r, né? O f de θ é o r, cosseno de θ, e y igual a f de θ seno de θ, para θ indo de A até B, que é o intervalo que a gente vai especificar para o θ. Dessa maneira, a gente consegue usar a ferramenta de curvas paramétricas para representar equações em coordenadas polares. Então, por exemplo, vamos mostrar como isso pode ser feito no GeoGebra. Então, vamos construir aqui no GeoGebra a curva de coordenadas polares, que é r igual a raiz de θ. Então, vejamos, aqui a gente tem que usar a função de curva paramétrica no GeoGebra. A gente escreve aqui as 3 primeiras letras, depois ele autocompleta, damos Enter. Então, como funciona aqui? A gente tem que colocar expressão, variável, valor inicial, valor final. Essas 2 primeiras entradas da função curva aqui dizem respeito às coordenadas x e y. Então, a x é f de θ cosseno de θ. Então, vamos escrever aqui raiz de θ. Vou usar t em vez de θ, fica mais fácil. SQRT de t vezes cosseno de t. Esse é o x. O y é a raiz de t vezes seno de t. Agora, a variável que a gente escolheu é t, a gente poderia ter usado outra, mas vamos usar t. O valor inicial é 0, o valor final é 10. Então, ali está a representação, né, da curva. Aqui está x igual a raiz de t cosseno de t, y igual a raiz de t seno de t. Então, é assim que a gente faz para representar curvas polares no GeoGebra. A gente usa a função de curvas paramétricas. Ok? Então, por hoje era isso. Até a próxima.